Boa noite. Seja muito bem-vindo à minha casa, ao meu canal. Eu me chamo Acrísio de Medeiros, sou psicanalista e terapeuta. E aqui no meu canal e na minha vida, eu ensino pessoas como superar medos e inseguranças. Bom, e hoje mais um programa da série Pergunta que eu te respondo. E o assunto vem do tema do programa Liberdade para Dentro da Cabeça, que aconteceu na terça-feira, né? Como se fosse uma decorrência. O assunto de hoje que a gente vai tratar, e eu quero conversar com vocês aqui, tenho pensamentos negativos sobre mim mesmo, como superá-los? Você tem pensamentos negativos? Você já pensou alguma vez ou conhece alguém que fala esses pensamentos aqui, ó? Eu não sou bom o suficiente. Já? Não sou bom o suficiente, não sou boa o suficiente para qualquer coisa, nem para você, nem para os outros. Pensamento que costuma rodar na cabeça: eu não sirvo para nada. Nossa, que dor, não é? Outro pensamento: ninguém vai me amar de verdade. Eu não sei fazer nada, como diz a Vanessa Mello. Nossa, é sério. A gente ainda não vamos falar de onde vem, nós vamos só focar nisso. Que pensamentos negativos sobre você. Vocês podem me ajudar? Renata Castro vai ajudar também. Jana, seja bem-vinda. Vamos dizer aí, que pensamentos negativos podem vir, ou que você ouviu alguém falar. Tipo assim, o mundo é um lugar perigoso. Eu sou culpado pelas coisas ruins que me acontecem. Flávio, eu sei fazer muitas coisas, mas não tenho segurança em mim mesmo para expor esses trabalhos. Isso, Flávio. Então, qual é o pensamento que vem que impede você de expor os seus trabalhos, ainda que você saiba fazer? Olha, Thelma, sempre fui autossuficiente, mas o remédio para a fibromialgia hoje me deixa até com medo de falar. Pois é sério essas coisas, viu? Isso, Flávio, medo e insegurança. O que o medo e insegurança fala sobre você dentro de você? Entende? Até uma autoconfiante, né? Então, esse é um problema. A autoconfiança, às vezes, acaba dentro da gente. E a gente cede espaço para esses pensamentos, que eu não sou bom o suficiente, não é? A Jana dizendo, preciso que as pessoas gostem de mim antes de eu mesmo gostar. Olha só, legal, isso está dentro desse pensamento negativo. Se não gostarem de mim, acho que eu não vou gostar, né? Eu preciso ser aceito primeiro, ser aceita primeiro, né? Então, olha só, por que esses pensamentos aparecem na nossa mente? Da onde eles vêm? O que aconteceram? Ok, que você não tem esses pensamentos, Thelma. Às vezes os pensamentos não são claros, eles são ocultos que fazem a gente se comportar, não é? Mas talvez esse assunto não tenha muito a ver com você, né? A Priscila diz: tenho medo e insegurança da opinião das pessoas. Olha só, o que vão dizer sobre mim, né? O que vão falar sobre mim? Então tá, já entendemos que existem pensamentos declarados, pensamentos que são nítidos na nossa cabeça, como esse, tenho medo do que as pessoas vão pensar e vão dizer sobre mim, né? A opinião deles sobre mim. É nítido, mas tem outros que simplesmente me fazem recuar, me fazem procrastinar, me fazem ter medo, me fazem não, e não é claro na minha mente. Não é? Então, se não é claro na minha mente, eu continuo sendo controlado por esses pensamentos. Tá, da onde vem, então, pensamentos assim? O Miguel diz assim: eu tenho dificuldade em confiar. Ok? E por ter dificuldade em confiar, você não se relaciona, você não fala, você não expõe. Tem tantas coisas que a gente fica impedido por causa da dificuldade de confiar. Mas tá, temos pensamentos que são claros e pensamentos que não são claros. Mas o que é claro é o prejuízo, né? Prejuízo de me afastar das pessoas, prejuízo de estar com pessoas que eu não deveria estar. Sabe que esses pensamentos me fazem permanecer num relacionamento tóxico? Eu tenho medo do mundo. O mundo é perigoso, então eu tenho que ficar aqui. Antes,
Antes mal acompanhado do que só nesse mundo que quer me devorar, não é? Então, poxa, será que alguém vai me amar? Será que alguém vai me amar? Então eu prefiro ficar com essa pessoa que me maltrata, que me ignora, que me rebaixa, que me proíbe, que me isola, do que eu me arriscar num mundo que alguém pode não gostar de mim, né? Tá? E da onde vem? Da onde vem? Exatamente, Silvia, aí de São Miguel, em Portugal, em Açores. As outras pessoas são melhores do que eu, né? Isso mesmo, desses pensamentos que a gente está falando. Olha, da onde vem, gente? Esses pensamentos, eles vêm de abusos na infância. A Cris, você só fala da infância. Eu posso falar da vida inteira, mas eu prefiro falar da infância. Sabe por quê? É porque foi lá na infância que nós aprendemos a maior parte do que trazemos hoje na vida de adultos. E tem alunos meus aqui que podem confirmar isso, podem dizer como eu percebi, como eu descobri traumas na minha infância que eu não sabia que existiam, estavam escondidos. E como esses traumas estavam funcionando na minha vida, fazendo eu fugir, fazendo eu me abandonar, fazendo eu permanecer em relações que não deveria permanecer. Não é? Então, da onde vem? De abusos físicos na infância. Abusos físicos, primeiro. Como que é abuso físico na infância? Apanhar demais, né? Eu não podia falar que eu estava apanhando. Nossa, castigos fortíssimos, surras assim, nossa, de arrancar o couro da criança, não é? Da criança sofrer demais e ela imaginar dentro dela, a criança, pessoas, ela é pura emoção. Sabe que na infância a gente não desenvolve. Imagina uma criança com 7 anos de idade, que já apanhou bastante aos 7 anos de idade, não é? Já perdeu o pai, já se separou dos pais, viveu com vovó, com vovô, com titio, com titia, passou um monte de desgraça. Desgraça é a falta da graça, a falta do bem, né? Aos 7 anos. O que uma criança de 7 anos sabe conscientemente, cognitivamente da vida? Ela não sabe 3 vezes 5. Ela não consegue entender essas coisas. Ela não consegue entender porque meus pais se separaram, é porque não me amam. Elas não conseguem entender. Uma criança de 7 anos, 7, 8, 9, 10, 11, 12, não consegue entender porque a mãe a abandonou e a deixou com a avó. Essa avó que batia. Entende? A criança não consegue fazer essa elaboração, não é mesmo? Como que ela se relaciona com isso? Com a emoção. E como que é a emoção de uma criança que vê o pai indo embora e que o pai não voltou mais para falar com ela, que ela era apaixonada pelo pai? Como que ela sente isso? Eu fui abandonada. Meu pai não me amava. Ele foi embora porque era culpa minha. Ele foi embora porque era culpa minha. E muitas vezes pode ser inverso, tá? A mãe foi embora porque eu não prestava, eu não era uma boa menina, eu não ouvia os conselhos dela, eu não arrumava a casa como ela pedia, eu não lavava a louça como ela me ensinava, entende? Então, pode ser inversa a situação. E o que fica com a criança, às vezes diz, você se parece com a sua mãe, você se parece com seu pai. E esse jeito de falar dá a impressão de que a criança tem coisas ruins daquele pai, daquela mãe que foi embora. Como um espaço dentro dela, que era um espaço para amar essa pessoa, papai ou a mamãe, como esse espaço pode ser preenchido com algo que é negativo, que faz aquela mãe dizer você se parece com seu pai, ou que faz aquele pai dizer você se parece com a sua mãe. Como? Isso causa uma dor profunda na criança, um ponto de interrogação.
Poxa, papai que está aqui dentro, que eu sempre amei, que foi embora, que não fala mais comigo, ele me abandonou porque eu não presto? E aí a minha mãe disse que eu me pareço com meu pai? Como assim? Então, isso que eu tenho dentro de mim, que eu me pareço com meu pai, minha mãe me odeia por causa disso, meu pai foi embora porque não gosta de mim, eu não presto para nada. Eu não sou uma boa pessoa. Como essa criança vive no mundo, entende? Essa criança somos nós, a sua criança, você quando foi criança um dia, sabe? Traz uma bondade, por favor. Então, a criança, lá na fase da infância, poxa, ela vai interpretar do jeito dela. E o jeito dela, vou dizer a verdade, no fundo do coração dela, é para perdoar os pais. Porque os pais são grandes. O jeito da criança, lá dentro da criança, é para dizer: a culpa é minha. A culpa do que está acontecendo é minha. É assim que a criança faz, sabe? Só que essa criança, ela vai crescendo e vai carregando esses conceitos que ela determinou para ela. E nós chamamos esses conceitos de gabaritos familiares, que são mais do que crenças, que são coisas muito fortes que determinam a minha bússola, o meu radar, o meu GPS na vida afora. Imagina uma criança que disse: eu não presto para nada. Não disse, ela concluiu nos sentimentos, não está aqui na mente. Está por trás, está nos sentimentos. E não só nos sentimentos, mas no comportamento dela. No comportamento dela. E aí, como é um comportamento de alguém que diz: eu não presto para nada, as outras pessoas são melhores do que eu, como diz a Silvia. E aí eu tenho dificuldade de confiar nessas pessoas, e até em mim, porque se as outras são melhores do que eu, se eu fiz meus pais se separarem, se eu fiz meu pai, obrigado, se eu fiz meu pai, ou se eu me pareço com a parte do meu pai que minha mãe odeia, eu não posso confiar em mim. E se eu não confio em mim, eu tenho medo das pessoas me julgarem, eu não sou capaz. Olha quanta bússola, olha quanto radar, quanto GPS que nós construímos na infância sem essa parte aqui intelectual desenvolvida. Foi com as emoções. E essas emoções estão na gente hoje. Olha só, né, Osana? O esposo da Osana falou: e Zé Ninguém tá depressivo. Nossa. Aí toca, né? Toca profundo, né? Zé Ninguém, eu não sou nada. Então, o que faz esses traumas de infância, abuso físico, abuso emocional, né? A negligência também faz isso. Eu já fiz lives sobre negligência, sobre abuso físico, sobre abuso emocional. Negligência que é, poxa, eu não abandono meus filhos, mas não dou a atenção que eles precisam. Negligência emocional. Está chorando a criança, eu não dou bola para a criança. Olha, uma negligência, desculpa, gente, eu vou dizer, tá? Mas uma negligência é sair para o almoço e socar o tablet na mão da criança para ela ficar quietinha no almoço e não atrapalhar vocês. Isso é negligenciar. Você está dopando o seu filho, sua filha. Você está narcotizando o seu filho, sua filha, com o tablet. Você está ensinando o seu filho, sua filha, a não se relacionar com as pessoas, a não estar em ambientes coletivos. Essa criança de hoje que consome o tablet no almoço no restaurante, ela não vai se relacionar com as pessoas no mundo. Você está ensinando que é assim que tem que ser. Desculpa, mas é isso que acontece. Isso é negligência. Isso é negligência.
Bullying, o que a colega falou agora há pouco, Zé Ninguém, perna de palito, cabelo de guacho, cabelo de disso, olho de peixe morto, me falavam, você tem olho de peixe morto. Ainda bem que eu não trouxe para um lado feroz isso, estou nem aí, né? Mas o que pode ficar no lugar disso? As violências domésticas que eu presenciei, as violências domésticas que eu sofri, o que tudo isso que eu falei, abuso físico, abuso emocional, negligência, bullying, violência doméstica, eu falei enquanto traumas de infância, você criança, tá bom? Você criança. E isso leva você a falar aquelas palavras, leva você a se comportar mesmo que você não fale, aquelas frases, leva você a agir mesmo que você não pense. Deixa eu dar uma lidinha aqui, a Leide dizendo, nasci no interior, os pais sempre colocam os filhos para baixo. Ó, isso acontece no interior, na capital também. No Brasil, terceiro mundo ou no primeiro mundo, tá? Ah, me chama de Rapunzel, então, não é? Essas coisas marcam a gente, né? Marcam a gente profundamente. Deixa eu ver o que a Márcia está dizendo aqui no Instagram. Verdade, os pais hoje querem filhos na net, levam para bares, não querem ser pais, assumir responsabilidade. É estranho, porque talvez esses pais não consigam ter uma outra referência, porque talvez esses pais que fazem isso, quando eram criança, eram punidos, não tinham o acompanhamento paterno, materno adequado, brigavam. Caramba, eu brigava demais com meu filho mais velho, demais. Quando ia para um restaurante, ele corria, nossa, coitado, sabe? Então, cresce. Como ele vai fazer com o filho? Ele não quer fazer como ele aprendeu com o pai. Mas qual é a outra referência? Aí ele tira uma, vou dar um tablet para o meu filho. Eu não quero chamar a atenção dele. Aí vai para o outro extremo, entende? Desse jeito. Então, aí a colega diz assim no TikTok, a Jana, mas graças à terapia estou aprendendo a lidar com isso. É isso mesmo. Vamos lá. Ai, ai, ai. Márcio Tormin, aí de Lusiânia, na Fazenda. Seja bem-vindo. Manda um abraço para sua esposa. A Jaziva dizendo, estou aprendendo a cuidar da criança que vive em mim com generosidade. Parabéns, Jaziva, parabéns. É isso mesmo. Olha, bom, então a gente falou quais são as frases ou os pensamentos que acontecem e da onde eles vêm. Para mudar isso, é preciso algumas coisas. Primeira coisa, como eu faço para mudar esses pensamentos negativos ou atitudes negativas? Primeiro, identificar a origem, mais ou menos como eu fiz. Só que a origem não é só dizer é trauma de infância, não é isso, sabe? A origem é identificar precisamente o acontecimento. Precisamente. Por exemplo, deixa eu me lembrar aqui de um para dizer para vocês. Alguma coisa que acontece agora na minha vida. Vamos ver. Tá bom. Meu pai, quando eu ia para perto dele, ele estava trabalhando, ele chamava a mesa de serviço dele em casa, porque ele foi militar, e quando ele estava em casa, ele ficava na mesa dele trabalhando, fazendo os extratos dele bancários. E eu chegava perto dele, certamente, como toda criança, perguntava o que é isso, o que é aquilo, o que é isso, e enchia o saco dele, né? Aí ele dizia uma frase: longe de quem trabalha e perto de quem come. E ele me afastava dele. Então, isso ficou em mim. É um afastamento, né? É um afastamento. É uma negligência emocional. É um afastamento. Besteira, Crisio, besteira para quem ouve. Mas para aquela criança de 6, 5, 7 anos de idade, mexeu. Porque ele queria aprender do lado do pai aquelas coisas que o pai fazia. E aí, aquilo impacta, é uma dor emocional. Bom, hoje, quando eu estou trabalhando,
Você não tem ideia como eu fico agoniado quando algo me tira a atenção. É como se meu pai falasse: olha aí, longe de quem trabalha, perto de quem come, porque tá perto do trabalho, está te incomodando, está me atrapalhando, né? Bom, então são coisas que ficam. E como resolver essa parada? Identificar então esse momento. Ao identificar o momento, você deve curar esse momento. É como a ferida, você identifica a ferida e vai curá-la, não é? Curar não é tampar, e o que nós fazemos foi tampar a ferida. E quando a gente tampa a ferida, segundo passo, curar esse momento. Terceiro passo, curado o momento, preencher esse vazio. Quarto passo, se apoderar das suas forças, que você não reconhece que as tem, porque estão ocultas, escondidas por trás desse medo e insegurança. Isso, Cláudio perguntou, curar como? Mas tem um caminho. Esse caminho, olha, eu estou com a turma do processo terapêutico, a Jaziva está aí, tem muita gente, Simone, Priscila, Silvia, de Portugal, tem muita gente, Hamilton Viana, Hamilton, gente boa demais. Então, tem vários aqui que podem dizer, não é algo assim que a gente assimila com doçura, porque nós estamos falando em ir na dor. Na minha família, criança que cometesse algum erro, menor que fosse, não iria para o céu e ficaria mal visto aos olhos alheios. Meu Deus do céu, isso é barra pesada. Sabe que usar o nome de Deus para conter as crianças é uma maldade. É uma maldade. Não tem essa, né? Mas fica marcado. Olha, se existe uma prisão que que a gente não consegue se libertar fácil são as prisões emocionais. Essas ditas pelos nossos pais, ditas ou malditas. Malditas porque foram mal faladas, não era para falar assim desse jeito. Então usam policial, o policial vai te prender, usam assombração, a mulher do saco, mulher do algodão, vai pegar você à noite se você desobedecer. Aí, por fim, por não aguentar, nem batendo, você vai para o inferno, Deus vai te castigar. Pronto, aí sela a mente da criança, cheia de pavor, cheia de castigos. A vida não é assim, poxa, não é? Então, existe um processo, Alan, Cláudio, né? Existe uma metodologia para fazer essa cura. Cada dor, cada doença, se a gente for falar de um osso quebrado, qual que é a cura? Gesso. Mas se o osso estiver fora da pele, for uma fratura exposta, não pode pôr gesso, tem que colocar a fratura para dentro, abrir o corte, colocar uma emenda lá de titânio com parafusos, suturar, não pode fechar com gesso por enquanto para a cicatriz ser fechada, tem um processo diferente. Se você arranhou, passou um fio na sua cabeça, raspou, tirou a pele, opa, tem que limpar muito bem. Então, cada doença, cada dor tem uma forma de cura, sabe? Então, é uma metodologia que eu vou falar dela. Foi bom você falar. Na terça-feira, gente, eu vou fazer uma masterclass falando dessas 4 partes que eu disse. 4 partes. Identificar a origem, curar a ferida, preenchê-la com capacidades, né? E identificar em você novos valores. Na terça-feira, às 19 horas, dia 12/3, eu vou fazer uma masterclass grátis e online. Tira um print, quem está no YouTube, tira um print, né? Eu estou no YouTube também e tem um slide sobre isso. Você do Instagram, você do TikTok. Terça-feira, às 19 horas, dia 12/3, uma masterclass gratuita
e online, tá? Eu vou contar como curar essas feridas emocionais. Eu vou contar como ir até a origem dessas dores que você não sabe. Você acha que sabe. Tem muita coisa embaixo do tapete da vida. Eu vou dizer como você vai preencher esse espaço vazio e eu vou dizer como você vai abrir as suas capacidades que você não percebe. Terça-feira às 19 horas, tá bom? E é grátis e online. Como você vai fazer? Tem um link na bio. Vai no link da bio. Ou manda para mim no direct, por favor, como é que eu faço para entrar? Não precisa pagar nada, mas entra num grupo do WhatsApp que por lá você vai receber mais informações, você vai receber um e-book grátis, né? E eu vou falar também nesse encontro, pode tirar. Eu vou falar também nesse encontro, gente, sobre qual é o conteúdo da Masterclass. Os efeitos do medo e da insegurança na sua vida. E já dá para dizer um pouquinho deles, né? Você perde oportunidades de ouro na vida. Onde era para você estar hoje que você não está? Com quem era para você estar? Com quem não era para você estar? Não é? Então, os efeitos dos medos e da insegurança. Depois, outro assunto, como se livrar desses sabotadores que destroem a sua energia, sua força, sua capacidade de elaborar, de pensar saídas, estratégias. E terceira coisa que nós vamos falar nessa masterclass, como ter uma vida plena, próspera, abundante em todos os sentidos. Né? Em todos os sentidos. E isso eu vou falar nessa masterclass gratuita e online. Terça-feira, dia 12, às 19 horas. Link na bio para você entrar no grupo do WhatsApp que vai te informar de muitas coisas e te passar um e-book. Acrísio, tem um caminho? Tem um caminho. Sabe, gente, às vezes a gente quer soluções rápidas, não é? Soluções rápidas. Tipo, toma um remedinho aí que você vai ficar feliz. Década de 70 tem um remédio que a gente toma, eu nunca tomei, né? Mas muita gente toma até hoje, um remedinho que era o remédio da felicidade, né? Que tristeza. O remédio da felicidade está dentro da gente. E se a gente não está conseguindo chegar aí, é porque a gente parou de produzir esse remédio, hormônio, serotonina. E sabe por que a gente parou de produzir? Por causa dos traumas de infância, dos bloqueios emocionais, de a gente não conseguir reverter essa situação dentro da nossa cabeça, que faz a gente viver dizendo: eu não presto para nada, eu não sirvo para nada, ninguém vai me amar. Se me amarem primeiro, quem sabe eu ame, mas eu desconfio das pessoas, pode não ser verdade. O mundo é hostil, é perigoso para mim, então eu prefiro me manter nessa relação tóxica do que me arriscar nesse mundo. Olha só. Então, tudo isso. E eu vou falar de um caminho que é chamado A Viagem. E que se tem alguém aqui que fez a viagem, escreve o que você achou na viagem. Né? Escreve se você já fez a viagem, escreve o que você achou da viagem, né? Você vai identificar e superar seus pensamentos. Você fez a viagem? Eu fiz. Então escreve, o que você achou da viagem? Foi ótimo, a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Melhor coisa que você fez na sua vida. Tá vendo só? Ouviram isso? O que você aprende na viagem? Identificar e superar pensamentos como esses. Desenvolver amor próprio por você. Desenvolver autoconfiança. Amor próprio que leva você a se escolher e não ficar no fim da fila e não fazer tudo pelos outros e nada por você, como tantas pessoas que eu conheço, até na minha idade, eu com essa carinha de 40, tenho 65, que chega e diz: eu não sou feliz, nunca fui feliz porque sempre fiz tudo pelos outros e nada por mim. Desenvolver a autoconfiança que faz você acreditar nas suas capacidades, nas suas potencialidades, faz você ter poder de escolha, de decisão,
de se entregar para aquilo que você quer fazer, sem medo de ser feliz, saber que erros fazem parte do processo de aprendizagem e que a gente erra 999 vezes antes de acertar uma que me leva no topo. Tá bom? Isso é autoconfiança e amor próprio, que você vai aprender na viagem. Na viagem você vai aprender a criar relacionamentos saudáveis e gratificantes. Chega de sofrimento em relacionamentos. Bom, todo relacionamento tem dor. Afinal de contas, onde tem ser humano tem problema, não é? Mas relacionamento tóxico, ei, você consegue identificar relacionamento tóxico? Na viagem você vai conseguir saber o que é isso, né? Então, eu quero convidar você, e eu vou falar disso ao final da nossa masterclass. Eu vou falar da viagem, uma imersão presencial que acontece em Brasília e vai acontecer nos dias 5, 6 e 7. As vagas são limitadíssimas. Essa imersão acontece há 18 anos. Mais de 5.000 pessoas já participaram. Sou eu o facilitador dessa imersão. E ela tem um poder de transformação imediato. Eu sou psicanalista e terapeuta, faço atendimentos individuais e eu não tenho medo de dizer. A viagem, um processo terapêutico vivencial, presencial, ela traz mudanças e transformações imediatas, sem dependências. Conheço muita gente que se curou fisicamente, param de tomar remédio, abraçam a família novamente, se tornam felizes. Famílias com mais de 50 integrantes fizeram a viagem e se tornaram fortes. Relações que não deveriam mais prosperar, que já tinham acabado há anos, mas que estavam amarradas por medos, resolveram se cindir amorosamente, respeitosamente ou da forma que precisavam. Eu não quero mais viver esse relacionamento tóxico. Gratidão pelo que vivemos até hoje. Hoje eu vou viver minha vida, tá? Pessoas que mudaram a carreira e se tornaram felizes naquilo que eles sempre gostariam de ter sido e nunca puderam ser. Pessoas que passaram a amar os filhos, ouvir, sentar, olhar para eles e dar amor que eles nunca puderam dar. Por quê? Porque os traumas de infância estavam na frente deles, fazendo com que eles repetissem aqueles ciclos doentios da infância. Entende? Isso. Então, se você viveu um relacionamento tóxico, se você se sente menor do que todos, se você não tem autoconfiança para fazer suas escolhas diferentes da que o mundo manda você fazer, assiste a Masterclass da terça-feira, às 19 horas, dia 12/3. E lá eu vou mostrar caminhos. E um caminho que eu vou mostrar é esse, a viagem. Tá bom? Bom, eu gostei de falar com vocês hoje. Gostei de ter essa prosa com vocês hoje. Não precisa mais sofrer mais 23 anos, não. Chega, né? Chega. Não precisa sofrer mais nenhum ano. Venha para a Masterclass na segunda-feira, tá bom? Você vai sair disso. Bem, pessoas... Sim? Márcio está aí, pode falar. Márcio Tormin está aí no YouTube. Como é que foi a viagem para você, Márcio Tormin? Quem mais está aí tá por aí, pode dizer. Então, são tantos resultados de vida. Acredita, a pessoa chegar e dizer para mim, Acrísio, você salvou a minha vida. Você salvou a minha vida. Eu estava com tudo pronto para tirar a minha vida. Você salvou a minha vida. Nessa imersão presencial chamada A Viagem. Tá bom? Então, Jana, você também está em Portugal. Olha só, a Silvia Lino, que está no YouTube, ela está nos Açores, em São Miguel. É uma pessoa maravilhosa, é aluna do processo terapêutico Origem.
Ah, Santarém! Ah, que lindo! Parabéns! Eu estou aqui em Unai. Gente, gratidão. Hoje é terça-feira, ou quinta-feira. Terça-feira tem mais a nossa Masterclass. Espero vocês, tá bom? Espero vocês. Vai ter presente. Um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima. Dá licença que eu vou desligando, tá bom?